Bom dia, irmãos. Graça e paz do Senhor, amém? Estamos aqui mais um dia para a honra e glória do Senhor. Graças a Deus pela noite que passou, pelo cuidado do Senhor sobre as nossas vidas. E eu queria trazer para os irmãos uma reflexão, uma palavra e um versículo que é muito conhecido e sempre vale a pena a gente relembrar, sempre vale a pena a gente meditar sobre esse versículo, que está lá em Provérbios, no capítulo 10, versículo 19, diz o seguinte: no muito falar não falta transgressão, mas o que modera os lábios é prudente. Esse versículo eu carrego ele comigo porque em diversos momentos na minha vida e situações que eu vivi, Deus me deu a direção e o discernimento em ficar calado, em moderar minha língua, refrear a língua, não falar em determinados momentos. Por outro lado, eu já vi muita gente falando muita coisa que não devia, falando de forma sem sabedoria. E quando eu vejo uma pessoa que fala demais, ou quando eu me pego falando muito e só falo, eu lembro desse versículo. E eu reflito muito sobre ele, porque quase uma questão de lógica, né? Porque se você fala muito, se você só fala e não ouve, você deixa de ouvir a voz de Deus, você deixa de buscar a direção de Deus, você deixa de buscar o discernimento. E se você só fala grande, a possibilidade de você falar uma besteira, a possibilidade de você falar algo que não é de Deus, que não vem de Deus, é muito grande. Então a possibilidade de você pecar é muito grande. Por isso que em Provérbios fala, no muito falar não falta transgressão. Em algumas versões fala, abunda o pecado. Então há muito pecado no muito falar. É uma lição que eu carrego comigo e eu queria transmitir isso para você. Fale menos, ouça mais a voz do Senhor, refreie a sua língua. Nós vivemos em dias em que muito se fala e a gente se pega querendo colocar nosso ponto de vista, nossa opinião e falar e fazer e forçar a barra para que os outros entendam o nosso ponto de vista e aceitem o que a gente acha, e a gente não ouve, a gente não reflete. A fé vem pelo ouvir a palavra de Deus. Nós temos que aprender a ouvir. E eu costumo falar que quando a gente ouve, isso entra na nossa mente. Mas se aquilo não trouxer reflexão, se eu não meditar naquilo que eu estou ouvindo, aquilo se perde. Então a única forma daquilo que eu ouvi, daquilo que eu recebi na minha mente, no meu consciente, penetrar na minha vida e realmente fazer diferença e descer da minha mente para o meu coração, é se eu meditar sobre aquilo. E para eu meditar eu preciso ficar em silêncio. Para eu ouvir a voz do Senhor eu preciso ficar em silêncio. Para eu refletir e algo que está na minha mente descer para o meu coração, eu preciso estar em silêncio, eu preciso pensar naquilo. Então, tomemos cuidado com a nossa língua. Existem momentos que nós precisamos refrear a nossa língua, meditar. O Tiago fala que aquele que não pratica a palavra é como aquele que olha no espelho, contempla, vira e se esquece. Se a gente só recebe, ouve e se esquece, ouve e vira e começa a falar e não reflete, não fica em silêncio, não recebe aquilo que Deus está falando conosco, aquilo que Deus quer meditar, aquilo que Deus quer construir dentro de nós, a gente não desenvolve, a gente não frutifica. E eu queria terminar só lembrando o que aconteceu com Elias. Você pode ler lá em 1 Reis. Elias estava fugindo e em determinado momento ele entrou numa caverna, se escondeu e passou um vento muito forte, mas a Bíblia fala que o Senhor não estava lá. Passou um terremoto e o Senhor não estava lá. Veio fogo e o Senhor não estava lá. E onde é que o Senhor estava? Não estava no meio do barulho, não estava no meio do movimento. Veio logo em seguida com uma brisa suave. A palavra de Deus, na minha versão, fala um murmúrio. Então, às vezes, nós precisamos ficar atentos ao som da brisa suave, desligar de todo barulho, parar de falar, frear a nossa língua
para a gente ficar atento à brisa suave, à voz do Senhor. Que isso possa penetrar no seu coração. Reflita sobre isso. Leia, estude, medite e pense, peça a direção do Senhor antes de falar. E não se esqueça que no muito falar abunda o pecado, não falta transgressão. Amém? Deus abençoe a sua vida. Pratique isso no dia de hoje. Deus abençoe e até a próxima.